Muito bem, muito bem, muito bem. Já estamos chegando nessa data maravilhosa que com certeza você sabe qual é. Estamos ao vivo aqui a cores daqui de São Luís do Maranhão para todo mundo através do nosso YouTube, KS. Qual é o nosso YouTube? Exatamente, através do nosso canal do YouTube maravilhoso, onde você que ainda não é inscrito, inscreva-se, tá? Por favor, né, gente? Pra dar essa moralzinha pra gente receber um Larry Money. Como é que faz? Leriado Cast. Coloca Leriado Cast, vai aparecer, olha, tipo essa logo maravilhosa do nosso programa. E daí você tem a opção pra se inscrever e também ativar o sininho pra vocês receberem as notificações. Por quê? Porque às vezes a gente faz uns programas fora do nosso roteiro, né? Diário. E daí você não perde quando chegar a notificação pra ser ao vivo, né, gente? Quando for ao vivo. E daí você coloca Leriado Cast. Deixa lá, coloca nos favoritos, compartilha com os amigos, com a família, com todo mundo, pra ninguém perder a melhor resenha política do Maranhão. Muito bem, ela passou esse tempo todinho só pra você fazer o seguinte: Leriado Cast no YouTube, vai lá e pronto. Aperta o sininho. Aperta o sininho, você que tá ouvindo a gente. Vai compartilhar. Isso, em qualquer ponto, né, do Maranhão, através das nossas rádios parceiras. Temos Alvorada FM lá em Zedoca, temos Imperial FM Imperatriz, temos Barreirinhas, Clube FM em Açailândia, estamos na Maracu AM em Viana, estamos em Barra do Corda pela Nova FM, claro, Codó, Cocais, região dos Cocais com FC Oliveira. FC FM, FC Oliveira é o teu candidato. Já tá na conta, né? Muito bem. Bom, hoje, vou logo trazer o programa. Hoje, quarta-feira, dia 6 de setembro, já estamos por aqui para fazer mais um programa descontraído e, inclusive, hoje temos um convidado muito especial, que é o nosso amigo Anderson Ferreira. Uma salva de palmas para o presidente do ITEMA, que está por aqui com a gente. Muito boa tarde, muito bom dia, muito boa noite, Anderson. Tudo bem? Tudo bem, tudo ótimo, satisfação muito grande estar aqui no Leriado. Eu acho que ele tá com medo da gente. Por quê, cara? Tô achando, Anderson, tá com medo da gente? Nem um pouco. Muito aqui estou entre amigos. Não, olha, ele trabalha com o pessoal do campo, não pode ter medo. Ele tem um pouco venenoso, né, Minardi? Aí tem que ter. Muito bem. O doutor Anderson hoje está aqui com a gente, principalmente para falar do programa Paz no Campo, que é um programa do governo do estado, e também para esclarecer alguns leriados que está acontecendo aí nessa questão desse programa de regularização fundiária, principalmente na cidade de Barreirinhas, Barreirosa. Portanto, vamos começar nosso leriado. Você está ouvindo Leriado no Rádio. Você está ouvindo Leriado no Rádio. Everybody was kung fu fighting. Those kids were fast as lightning. In fact, it was a little bit frightening. But they fought with expert timing. Tu é babado, Minardi! Muito bem, já estamos de volta. Maravilha. Hoje não temos Diego Emi. Diego Emi já está na estrada, curtindo o Rio de Janeiro, né? Que não tem mais, Minardi, né? O quê? Voo direto. Ele tá muito chateado. Ele tá vindo aí no bagageiro. Vem de Guanabara. Não, é a Gol que não tá mais fazendo voo direto. Pelatão ainda tem. Que absurdo, né? A Gol cancelou a partir de outubro. Não, a partir de setembro não, é outubro. Ah, então ele ainda vem. Ele ainda vem, a partir de outubro. Mas será que a passagem dele foi pela 1, 2, 3 milhas? 1, 2, 3 milhas. Se for, ele não vai viajar, gente. Vai ter que chamar Duarte Júnior, né? O Procon. Muito bem. Bom, vamos deixar de leriado, vamos começar. Bom, primeiro esclarecer para as pessoas que não sabem, né? Temos ouvintes de todo jeito. Para quem não sabe o que é o ITERMA. Isso.
Então, primeiramente, Anderson, a gente queria saber o que é o ITERMA, o que o ITERMA é responsável. Aham. Aí você pode explicar um pouco pra gente. por Pronto, favor. Vamos lá. maravilha. Então o ITERMA, ele é o Instituto de Colonização em Terras do Maranhão. Sim. É o órgão dentro da gestão pública estadual responsável pela governança territorial das terras pertencentes ao Estado. Sim. Então toda a terra pertencente ao Estado, ele tem a competência da gestão do ITERMA. E dentro dessas competências do órgão está legitimar posses de agricultores familiares, agricultores, produtores rurais, tanto assentados da reforma agrária, como também que ocupa essas posses há pelo menos 5 anos. Então aquele produtor rural que está dentro de uma área do Estado, com a posse mansa e pacífica consolidada por mais de 5 anos, ele adquire o direito, através da Lei de Terras do Estado, a obter um título de domínio, que é o título definitivo de propriedade. Certo. Então ele deixa de ser posseiro para ser proprietário daquela posse do imóvel dele. Ele muito adquiriu o bem. direito. Mas, cara, eu tenho uma dúvida. Já que a gente tá falando, tu tá dizendo que após 5 anos que o cara tá na terra, é isso? Ele já pode começar a pensar em ser dono da terra. Exatamente. É? Exatamente. E o lance do uso capião, como é que é, doutor? Já? É a partir de 10 anos, né? O cara tinha direito já a posse, sem precisar de muito lereado. Não tem isso? Não, mas a questão do uso capião, ela existe, né? Uma área particular, e no caso do ITERMA é essa a diferença. No caso do ITERMA são áreas do governo do Estado. Ah, muito bem, esclarecido. Exatamente. Portanto, estamos falando São as de terras públicas do Estado, né? O uso capião é aplicado, como o doutor bem falou, Terra privada. nas terras particulares. Exato. E é grande o Maranhão, né? É imenso. O Maranhão é imenso. Tem muita terra ainda assim que aparece donos do nada. Né? Não existe um palmo de chão nesse mundo que não tem um dono. É? Que é isso? Mas a pessoa pode chegar e tomar de conta da terra do nada? Eu até costumo dizer que no Maranhão, é como você falou, doutor, todo palmo de chão tem um dono. É. Agora, se aquele dono É o tem a verdadeiro legítima posse daquela área ou tem a documentação daquela área, aí é uma outra história. Isso. Aí é que o Instituto entra para fazer a justiça social de dar a quem tem direito aquela posse, aquela propriedade. Ah, muito bem. Bom, e o ITERMA lançou, juntamente com o governador Brandão, claro, no comando do governador Brandão e sua coordenação, o programa Paz no Campo, é isso o nome do programa? Exatamente. O que é esse programa Paz no Campo? Então, o governador Carlos Brandão, entendendo que a regularização fundiária ela é peça fundamental para o desenvolvimento social e econômico de uma nação, do Estado. A gente tem aí vários exemplos dos grandes países desenvolvidos, eles têm praticamente ou sua integridade ou a totalidade, quase a totalidade do seu território regularizado, deixa todo mundo documentado, sua terra documentada. Então, acreditando nesse objetivo, o governador colocou de forma inédita, né, no estado do Maranhão, a regularização como um dos 4 eixos principais do governo. Então, hoje nós temos a educação, geração de emprego e renda, segurança alimentar e regularização fundiária. Antes não existia. Não, a regularização nunca tinha sido colocado, Como projeto. até mesmo, né, como um projeto acima de outras pastas, como por exemplo infraestrutura, saúde, né? Então a regularização assume um papel protagonista dentro do governo Brandão, e para isso o governador lançou o programa Paz no Campo, que é um programa voltado para a regularização fundiária rural, né? Porque nós temos a regularização urbana dentro das cidades, dos núcleos urbanos, e nós temos a regularização rural. Certo. Com esse título de Paz no Campo, porque acreditamos que o documento definitivo de propriedade ele é base para a gente sanar os conflitos fundiários, os conflitos do campo, porque o pequeno, médio, grande produtor, as comunidades tradicionais, todos terão o seu documento garantido, e a paz no campo possa acontecer para não haver mais conflitos dessa natureza. Exatamente. Ainda tem muito conflito no estado do Maranhão por causa de terra? Sim. Ainda tem muito, doutor? Tem? Bastante. Ainda Tem? temos bastante conflitos fundiários. Qual é o município com a maior incidência de conflito de terra? Hoje a maioria dos conflitos são ali naquela região do Baixo Parnaíba. Baixo Urbano Parnaíba. Santos, São Benito do Rio Preto, aquela região ainda Chapadinha, ainda está inserida muitos conflitos, e o sul do Maranhão, Sim. que Mas na verdade conflitos
como? Em relação a quê? Esses conflitos, geralmente, o que acontece? A gente tem comunidades estabelecidas há muito tempo em uma localidade, eles têm a posse já garantida, muitas vezes essa posse passada de geração, do avô, do pai, então eles estão consolidados dentro daquela terra, e geralmente esse conflito surge quando um suposto proprietário aparece com um documento particular, uma escritura, né, um registro em cartório, e ele alega que aquela área pertence a ele. Aí, o que acontece? E aí o que acontece é que, às vezes, nós temos os conflitos violentos, porque, às vezes, munidos de uma ação de reintegração de posse, né? Então, ele, às vezes, procura a justiça, o meio judicial, consegue uma ação de reintegração de posse e, às vezes, por forma truculenta, que não obedece os direitos humanos, ele acaba tentando retirar a força daquelas pessoas de dentro daquela propriedade. E aí dá inicia confusão. confusões. Demais. As confusões, geralmente no Maranhão, elas iniciam dessa forma. E quem geralmente tem o direito? Aqueles que estão lá, se eles têm o direito possessório, né, então, pela lei de terras, eles estão lá mais de 5 anos. Porque muitas vezes essas terras, elas também fazem sobreposição com terras públicas do Estado. Sim. Então, às vezes, existe um proprietário que alega ser dono daquela terra, mas na verdade aquela terra é do Estado. Então, se aquela terra for de particular, entra os princípios do uso capião. Eles têm o direito possessório por uso capião garantido. Mas se a pessoa comprou uma terra que era do Estado, de outra pessoa que vendeu, ele não tem o título da terra, mas comprou e tem um documento lá acertado com alguém, como que ele faz? Ou ele foi enganado? Pois é, mesmo que a pessoa garanta que aquele documento dele é legítimo e aquela terra tem um registro cartorial pertencente a ele, mas se por esse período, se for terra pública, por mais de 5 anos, as pessoas exerceram posse e ele não se manifestou quanto àquela ocupação, então eles garantem o direito possessório sobre aquela área. Sim. Entendeu? Então, eles não têm um documento cartorial, o registro, mas eles adquiriram o direito possessório porque não houve nenhum tipo de manifestação daquele proprietário durante esse tempo para que ele saísse daquela área. Em tese, o cara regulariza o terreno dele, né? A questão da regularização fundiária, né? Ele passa a ser dono Exatamente. do pedaço de chão lá que ele está há muitos anos morando, né? O nome é regularização justamente porque eles estão em situação irregular. Irregular, exatamente. Inclusive, esse programa Paz no Campo tá sendo feito em mais de 100 municípios ou em 100 municípios, né? Que então, o governador também entende que a regularização fundiária não se faz sozinho. Então o Brandão também instituiu dentro do programa Paz no Campo a parceria com as prefeituras, com os municípios, porque acreditamos que essa relação mais próxima e de ponta que os municípios podem fazer com o nosso público-alvo, ela vai ajudar e contribuir muito para o trabalho. Então, dentro dessa seara, agora, dia 11 agora de setembro, terá um congresso na FAMEM, o Congresso de Regularização Fundiária, um evento promovido a FAMEM, Governo do Estado do Maranhão, e lá vão ser celebrados, até o momento, já temos 111 municípios aptos para assinar o acordo de cooperação técnica nesse dia. Maravilha. Com esse acordo de cooperação técnica, o município ele vai ceder pelo menos 2 servidores que vão ser treinados pelo ITERMA para fazer o atendimento lá no município. E aí é importante a gente frisar que o município ele não vai emitir título. É apenas para fazer a interlocução e o atendimento para que essas pessoas não precisem vir a São Luís. Até São Luís e tal. Para tirar suas dúvidas, ver como está seu processo, abrir seu processo de regularização fundiária. Certo. Então, vira um braço de apoio do ITERMA no município. É legal, Entendi. porque geralmente tem alguém que representa eles, né? No caso, tem essas pessoas de sindicatos, ativistas, que geralmente representam que vão reivindicar os direitos. Sim, é muito comum que, como a gente trabalha com grande maioria são pequenos produtores, praticamente 90% do trabalho do ITERMA de regularização é social. São aqueles pequenos produtores que estão dentro de terra do Estado há muito tempo. Agricultores Esperam familiares, né? agricultores familiares. Esperam há 30, 40, a gente ouve relatos de até de 60 anos. Meu pai deu entrada nesse documento, morreu, não recebeu, agora eu sou filho e estou recebendo.
Então, é um sonho. é um sonho. É um sonho, É um sonho. da pessoa. Eu sempre digo, além da garantia social, da justiça, né, que a gente garante com o documento definitivo. Sonho do terreno próprio. É o sonho do terreno próprio. Mas demora quanto tempo para a pessoa ter o título? Então, pra vocês terem ideia, a gente conseguiu elevar o patamar do ITERMA com esse apoio do governo Brandão. A gente saiu aí do ITERMA, titulava 500 famílias por ano. Sim. Só no passado, a gente já passou de 3 mil. Pô, 3 mil títulos e Maravilha. 5 mil famílias, mais de 5 mil famílias beneficiadas com a regularização. pô, maravilha. Porque antes era complicado, né? A pessoa lutava, não conseguia. O ITERMA aí, a gente também, né, por isso que eu agradeço esse espaço, como de vocês, para estar divulgando o Instituto, porque por muito tempo ele carregou esse estigma de que não resolvia, de que era demorado, Pois que as pessoas abriam o processo e funcionava. desistiam, que não resolvia. Existe, Anderson, muito boato, muito lereado, né? Inclusive nós tivemos conhecimento que está havendo, você falou ainda agora que existe muito conflito na região de Urbano Santo, do lado tem Barreirinhas, Sim. né? E está tendo, inclusive, nesse momento mesmo, uma espécie de manipulação de informações, né, com boatos por parte desses ativistas Isso, que tomam a políticos, frente, né, das né, pessoas. lá de Barreirinhas, dessa história do ITERMA, aquela coisa toda. Aí eu te pergunto, quando começa a surgir esses boatos, né, quem é que ganha? Quem é que perde quando começa a disseminar boatos desses maldosos? Então, Minaj, quem perde é o nosso principal cliente, vamos dizer assim, que é o produtor, o agricultor familiar que tanto precisa desse documento. Estivemos em Barreirinhas no dia 25, uma audiência pública, 25 de agosto, e lá nós debatemos, fizendo questão de ir, a diretoria do ITERMA estava presente, para a gente realmente esclarecer e me dizer a verdade sobre a regularização fundiária. O ITERMA já foi lá em Barreirinhas? Estivemos em Barreirinhas. Sim, e aí? E a regularização fundiária, foi dito muito bem nessa audiência, deixado claro, que a regularização fundiária é para melhorar a vida do agricultor, do produtor rural. Então, lá em Barreirinhas, o que acontece, Minardi? Existe. Lá é o município que mais tem assentamento do estado. São mais de 60 projetos de assentamento, Sim. projetos estaduais de assentamento, no qual o ITERMA, ele tira uma porção de terras dentro de uma área do estado e assenta famílias. Pronto. Então lá em Barreirinha nós temos mais de 3 mil famílias assentadas. 13 mil? 3 mil. Ah, 3 mil. É um número muito expressivo, é o município que mais tem assentamento. Dos 270 assentamentos que nós tamanho temos... de terra enorme, então. Não, a gente está falando aí de milhares de hectares de terra. Pô. Praticamente a zona rural de Barreirinha se resume a assentamentos do estado e assentamentos federais. Ah, então por isso, olha só, olha aí como é que é a coisa. Por isso que tá havendo alguns boatos, né, de que essa turma tá querendo, tá manipulando essa turma que tá lá nos assentamentos, não ir regularizar o seu pedaço de chão, digamos assim, com medo deles venderem a Exatamente. sua terra para a turma lá do agronegócio. Tá tendo muito esse boato lá. Isso é verdade? O que está acontecendo sobre isso? Então, nessa audiência surgiu, né, foi o principal ponto, né, que foi levantado. E nós, vou dizer aqui o que eu falei lá na audiência. Sim. É política até do governo federal fazer a titulação individual do assentado. Sim. Por que, Minaj? O assentamento ele tem que evoluir, ele tem que se desenvolver. E tem alguns direitos, como por exemplo, acesso a créditos de fomento da reforma agrária. A própria CAF, que é o cadastro do agricultor familiar, CAF, cadastro do agricultor familiar, ele exige que ele tenha o documento individual da sua propriedade, do seu lote, o título. O próprio INCRA, que é o órgão federal que homologa os nossos assentamentos, ele exige hoje que o assentado tenha cada um o seu título. Então, a gente de primeira mão levou essa oportunidade para Barreirinhas, que é o município que nós mais temos assentamentos do estado, para que eles possam ter essa oportunidade também de se regularizar. Sim. E que isso não vai levar à venda de terras. Por quê? Primeiro, a gente se preocupa com isso. A própria lei de terras do estado do Maranhão é bem clara. Após titulado,
aquele assentado ele não pode vender ou transferir aquela terra Ah, isso é importante. por um período de pelo menos 10 anos. Então se eu receber aqui meu título, eu não posso Hoje- vender imediatamente. Você tem todos os direitos adquiridos, menos um. Você passa a ser proprietário do seu lote, da sua Sim. terra. Mas tem lá, é igual, eu fiz até um exemplo. É igual você financiar uma casa no banco. Sim. A casa já está em seu nome, mas lá vai ter uma hipoteca, uma alienação. Se E- você não pagar, o banco toma banco a casa toma. de volta. A mesma coisa. Você passa a ser o proprietário, registrado, tudo certinho, mas se em 10 anos você infringir essa condição, você vender, transferir para alguém, O Estado você vai lá e perde, toma. o Estado pode retomar aquela terra de volta para ele. Por que, que E, eles doutor- estão distorcendo essas informações? Eu fico muito triste com isso, né? Porque acredito que são motivações para talvez querer prejudicar o trabalho do órgão, porque o que a gente leva é a seriedade hoje do Instituto, né? Essa oportunidade deles ter o seu documento individual e também de caminhar com as próprias pernas. O assentamento, por que a gente coloca essa cláusula, a lei de terras coloca a cláusula de 10 anos? Porque entende-se que esses assentamentos, após 10 anos, eles já têm plena condição de andar com as próprias pernas. Eles não precisam mais que o Estado dê esse aporte. E é isso que a gente Sim. quer para Barreirinhas, porque esses assentamentos já foram criados há 15, 20 anos atrás. Sim. Então já era para eles estarem nessa etapa de emancipação, Já tá bem mas Ah. ainda está bem atrasado. Era Então, pra estar bem adiantado. bem adiantado. E, E doutor o Anderson, contrário. e um programa tão importante como esse, a quem interessa disseminar tantas mentiras, boatos que a gente, né, a Minardi acabou de falar, boatos que estão sendo gerados dentro da cidade, será que é alguma afinidade política por trás disso? Eu fico muito preocupado, né, com essa situação, porque se estão surgindo esses boatos, né, então pode ter ligação política. Na verdade, política não, politicagem, né? É diferente. politicagem. E isso é muito ruim, porque quem sofre é o produtor rural, é quem está precisando do Só documento. prejudica a população. Então aproveito esse espaço para deixar claro para todos de Barreirinhas e de todo o Maranhão que estão ouvindo que esse programa não é só Barreirinhas. Nós vamos fazer também a regularização fundiária dos outros assentamentos do estado do Maranhão. Já fizemos de diversos, nós já entregamos milhares de títulos para assentados. São mais de Isso. 100 municípios, né? São No mais de programa. 100 municípios, são 270 assentamentos que tem no Maranhão. E nenhum deles o título foi condição de iniciar a venda de terra. É. Eles vão continuar assentado, ele não perde nenhum direito como assentado depois de titulado. As associações que todo o Maranhão, né, a nossa zona rural, ela é caracterizada pela presença das associações rurais. Sim. Então, todo povoado, toda comunidade tem pelo menos uma associação. Essas associações não deixam de existir. O poder coletivo ele é importante para a garantia de direito. Então, eles só têm a ganhar, Minas. É. Eles não têm a perder, eles só têm a ganhar. É por isso que você tá falando aí, que aí você tá falando. Ele só tem a ganhar, né? O produtor final passa a ter direito nas coisas. Aí, os tais líderes Sim. dos movimentos, né? Das Que associações. vivem brigando para que o cara tenha posse da terra tal, já não vai gostar muito disso. Porque aí quando o cara passar a ser dono da terra dele, pronto. Acabou a função do líder, ó. Líder, muito obrigado, até logo. Aquele lereado que eu te dava por mês, olha, eu não vou dar mais porque eu já tenho minha terra. E aí, de repente, isso não é um bom negócio para os líderes, mas é um bom negócio para o produtor final, né? Exatamente. Mas é como ele está falando, os associados, as associações também não vão perder. O Intermo tá lá para ajudar todo mundo, né? A associação Acaba também ganha. fortalecendo, né? Ah, Acaba porque fortalecendo. assim, Minardi, eu vou te dar um exemplo. O produtor rural, se você é assentado da reforma agrária, se você quiser tirar um crédito no Banco do Nordeste ou qualquer banco de fomento, Sim. o banco vai lhe pedir, mesmo você sendo associado do coletivo, ele vai lhe pedir essa documentação individual do Certo. seu lote, não Certo. é do lote da associação. Certo. E a maioria desse financiamento, dinheiro volta todo ano. Dinheiro para se financiar a agricultura familiar volta todo ano, porque eles não têm um documento da terra. Se eles não tiverem esse título, eles nunca vão conseguir tirar o empréstimo do banco, porque o banco não empresta para a associação. Ele então- empresta para
naquele assentado. Ah, então corre logo para regularizar você que tá ouvindo a gente, porque já vai rolar um dinheirinho aí para ajudar numa roça, Sim, exatamente. fazer um plantio, né, e começar o processo, não é isso, Thiago? Tu que é fazendeiro? Agricultura. É isso aí. Né? E Tá assim, pendurado no Banco Nordeste mais do que outra coisa. Não, eu queria até saber. Tu porque, tem título de terra, Tia? Tem, Tem que ser pulseiro. Não. Ah. Pelo contrário. Tu já regularizou tua terra no Iterno? Não, já regularizado. Bora regularizar. Se é Não, poceiro, pode regularizar. Não, não é pulseiro não, graças a Deus lá. É privado. Desde o meu avô deixou tudo direitinho. Ah. Mas acontece, Minardi, que assim, as pessoas, o que eu observo é que as pessoas acabam tentando distorcer um programa social tão importante, porque se o agro quisesse realmente se apropriar de algo futuro com relação àquelas terras, eles iam fortalecer a grilagem, porque seria mais fácil trabalhar em cima desse ponto do que individualmente cada título para depois tentar unificar, sendo que ainda existe prazo em cima disso e não é tão fácil assim. E aí, Mas é disseminar os boatos mesmo, porque a maior parte da população não tem todo esse conhecimento que a gente está Exatamente. passando agora. Então eles acabam acreditando nos boatos, aí perdem a esperança de ter o seu título. Até então, porque, é muito bom Caes, esclarecer. aquele que está recebendo seu título, entendeu? Esse boato é de quem? Porque o cara que está recebendo o título dele, ele não tem finalidade nenhuma de fazer negócio. Ele quer, na verdade, ter acesso a uma maior linha de crédito, como o doutor Anderson acabou de falar. Sim, ele mas quer ter aí- acesso ao fortalecimento ali da instituição de associados e cooperativas. E é isso que ele vai Pois é, mas tem ganhando. muitos que não conhecem os seus direitos. Aí vem alguém E fica- da politicagem aí, vai buzinar no ouvido pra eles entenderem besteira. é verdade, cara. E aí que é importante o papel do ITERMA, do governo, para esclarecer, porque a gente não obriga nada a ninguém. Certo. Nós levamos um serviço e ofertamos esse serviço para eles. Certo. E quem quiser se regularizar, a gente faz, inclusive até o trabalho é inteiramente gratuito, Minardi. É importante dizer isso. É de graça o mesmo. Estado faz Tem nenhuma taxazinha. nenhuma tá? taxa, até um módulo fiscal. Aquela taxa Quem- da água, não tem? Água. Não, zero. Zero. A medição do lote, que é o mais caro, uma medição do lote custa, dependendo do tamanho, no mínimo 8 mil, 9 mil reais. É verdade. Um Thiago, lote. tu pagou É. quanto lá pra medir? Tem um Tá no tal do ponto. georreferenciamento. O georreferenciamento. É. Então a gente tá dentro desse programa fazendo o georreferenciamento inteiramente gratuito, Ó. o cadastramento e Pô, a legal. titulação, o título é isento. Até Pô. o módulo fiscal, que é cerca de 50 a 60 hectares, depende do município. Sim. A grande maioria dos produtores não tem mais do que isso, dos pequenos produtores não tem mais do que isso de terra. Sim. Ele não vai pagar nada, nenhuma taxa para o Estado. É um Mas a programa pessoa tem que belíssimo, vir espetacular. na sede daqui do ITERMA? Não, como ele falou, o programa Paz no Campo, pelo que eu entendi, também vai ofertar, assim, esse tipo... Assistência. Essa Atendimento. itinerância, não vai ter essa itinerância? Perfeito. Muito bem colocado, Minardi. Então, o nosso público, ele precisa ser munido de informação e ele é um público que está lá na zona rural que muitas vezes ele não tem nem acesso a um telefone, a um celular. Exato. Então, a gente tem esse papel de ir até ele. Quando- Então, a gente está lá de portas abertas para receber quem Só- procurar o ITERMA. Só recordando. Você falou, vocês estão trabalhando em 100 municípios, né? O programa Paz no Campo. Vocês estarão nesses 100 municípios? Mas Ou- sim, já, né? Mais de 100 municípios, digamos assim, vocês vão estar o ITERMA, porque o ITERMA não tem em todo o estado. Qual é a estratégia nossa do ITERMA? A gente sabe que precisa ir até o beneficiário. Certo. Então, a mobilização inicial de todas as comunidades ela é feita pelo ITERMA. Sim. Vai uma equipe do ITERMA de cadastradores para abrir os processos Aonde que Tem um lá na mapeamento, comunidade. né? Vocês Na fazem um comunidade? na mapeamento. comunidade que está dentro de uma terra do estado e pode ser regularizado. Ah, entendi. E a gente vai lá e mostra para eles, mostra o caminho, diz as vantagens de ter o seu título de terra. Certo. E aí a gente já recebe eles, faz os cadastros, essa equipe volta e aí a gente encaminha as equipes de georreferenciamento para medir todos esses processos que foram cadastrados. Pô, legal. E aí, dentro desses acordos de cooperação técnica, aqueles que muitas vezes não acreditam, não, isso aí é mais esse título meu não vai sair e tal, não sei o quê. Sim. Não procura o ITERMA quando ele está lá dentro da comunidade. Então, para esses, tem 3 opções. Uma é procurar o ITERMA, a sede aqui em São Luís, que Certo. é o mais complicado para eles.
por causa do custo, para eles virem e tudo mais. Isso. Mas o ITERMA funciona de 8 da manhã às 19 horas da noite. Não precisa agendar, todo mundo que chega é atendido. Nós temos lá a sala do cidadão para fazer esse atendimento o dia todo. Ele não pode consegue procurar, se o município for habilitado, ele pode procurar essas pessoas que estão capacitadas do município para Sim. fazer esse atendimento. E ele também pode fazer o cadastramento via sistema. Hoje o processo de regularização ele é todo digital, é todo online. A pessoa pode abrir seu processo de Mas são regularização requisitos. pela internet de qualquer lugar. Vamos supor, tem uma propriedade rural e quais são os requisitos que eu preciso ter para poder ter o meu título? Pronto, os documentos. Documentos básicos, a gente simplificou bastante já esse processo de regularização. Documentos pessoais, Sim. ele preenche um requerimento padrão que está dentro do sistema, com as informações, que tipo de produção ele tem, ele dá um indicativo de supostamente qual é o tamanho da área que ele acha que é, né? Aí junto uma certidão do cartório de que ele não tem nenhum imóvel registrado em seu nome, isso é importante, porque a lei de terras ela é pautada na reforma agrária. Então se o Estado está concedendo um patrimônio que é dele para um agricultor familiar, é subentendendo que esse é o primeiro imóvel primeiro dele. imóvel, que ele não Ele tem. não Pode ter tem nem outra urbano. propriedade rural. Nem urbano. Urbano pode. Tá. Urbano pode. Que no caso, a casa onde ele reside, tudo pode. Certo. Agora ele não pode ter mais de um imóvel rural, porque se ele é um pequeno produtor que está sendo amparado numa política social do Estado, Cara, isso é, Se ele isso é tem mais isso de um imóvel- um lance maravilhoso. é maravilhoso. É bom demais. Eu já tô querendo ali. Tu se apostou Isso de é bom algum lugar, demais. né? Inclusive, eu tenho um amigo onde que tem estão umas teus gado terras lá, Minari? tem umas terras lá em Barreirinhas que eu tô doido pra invadir. Eu vou invadir. E... Mas tu vai ter que esperar 5 anos. Não, 5 anos. E essa posse tem que ser mansa e pacífica. Se tu estiver brigando com outro vai suposto entender. proprietário ou posseiro, Ah, eu não tem posso isso? dar o título. Nem ele não explicou. Porque senão tu vai virar invasor mesmo. É. Né? Aí não é a finalidade. Ah, Quem invadiu? então o Porque cara... veja só, se eu chego lá no teu lote, o ITERMA chega lá e diz assim, vou medir. Aí vem o vizinho e diz, não, essa terra aí não é de essa Minardi, é terra não. minha. Ixi. Então vocês têm que definir, ou a justiça definir de quem é a posse. Aí tu tem que botar não, tua eu conheço cerca. meus amigos embargadores, eu dou um jeito, ele vai ficar sem essa terra dele. Eu já Até disse pra porque ele. tem um outro instrumento que é importantíssimo para combate da grilagem, da invasão de terras, que hoje, para titular, os vizinhos, eles todos têm que assinar como isso é confrontante importante. do imóvel. Isso é importante. Eles têm Isso que que eu ia te reconhecer perguntar, como é que ele que vai aquele reconhecer? limite é do vizinho. É importante. Aí é isso. feita uma declaração, tudo certinho, e eles assinam, Assino, ó, daqui pra cá é dele, de lá pra cá é meu. reconhecendo que eles são vizinhos e confrontantes com aquela propriedade. Maravilha. Então, Minardi, hoje em dia é um trabalho muito transparente, É. entendeu? A gente E já aí eu não conta- consigo entender, porque se a coisa é tão bacana, tão tranquila, por que essa turma inventa tanta fofocada pra dificultar a vida do cidadão, do pequeno produtor, do pequeno... O senhor mesmo que não tem terra ainda, não tem nada, tá ali se virando, planta uma mandioca, planta uma vinagreira, um machixe, uma melancia, né? Vive daquela terra, né? O sonho do cara, o dia, é dizer, pô, essa terra é minha, Exatamente. né? E aí as pessoas começam a botar um monte de pepino na cabeça dele e tal. Rapaz, olha, não vai dar certo e tal. Vem por aqui que é mais fácil, que é justamente pro cara cair na garra, Sim. nas garras dos lereadistas da vida, né? Pronto. Os caras que gostam de... Tu falaste uma coisa que acontece muito no Maranhão. Ah, Às vezes a gente tem essas dificuldades, essas resistências, por 2 motivos. Às vezes já passou alguém vendendo isso lá que não era o ITERMA, não era o governo. Eles pagaram e não receberam. puta Exatamente. merda. Infelizmente, a gente ouve isso em todo o Maranhão, esses relatos, pessoas Como que a pessoa pagaram consegue e foram saber enganadas. Que é o Não, termo KS, oficial. KS é muito... o cara chega lá, Tiago chegar com esse terno aí bonito, tal, bacana, o cara tá lá na roça, todo com a camisa rasgada, e vê o cara Acredita, chegar né? todo de terno, não, né, barba Acredita. feita, diz, olha, eu sou do ITERMA, nós vamos dar um jeito e tal. Como é que é? Rapaz, você me paga aqui 500 conto, X 1000 que eu vou lá conto. te representar. Aí o cara paga, na boa vontade. Gente, é usar mesmo na má fé, porque o nosso povo da zona rural, eles são um povo de coração muito bom, Muito que legal. acredita em todo Do mundo, bem, né? É. que não vê maldade nas pessoas.
Entendeu? Então eles são enganados mesmo. É triste de ouvir esses relatos. Então, alerte, você está sendo ouvido para todo o estado. Alerte todos esses senhores. Pois eu quero alertar que Como é que eu reconheço que o cara que está conversando comigo chegar na minha... eu vou até te fazer uma pergunta, tipo assim. A gente sabe que Banco do Brasil, nenhum banco liga para você. sim. Nenhum banco liga para você para dizer, para tu entrar na tua conta e tal. Isso é fato. Pois é, Certo? mas ó, pra você Aí- ver, uma pessoa esperta, esclarecida, já caiu no golpe É. do banco. Eu caí no Imagina- golpe. É verdade. Pois é, eu caí no Foi golpe. Ele mesmo, caiu. né? Caí. Imagina Rapaz, que não é situação. esclarecido. 10 pau e meio, meu. Caramba, Levou. meu amigo. Aí eu te pergunto, o Iterma, como é que eu reconheço que o cara é um técnico do Iterma? Então, nossas equipes, quando chegam, primeiro a gente não manda a equipe de uma pessoa, equipe. Boa. São equipes compostas pelo menos de 4, 5 pessoas. Pronto. Chegam no carro do Caracterizado. instituto, caracterizado, todo mundo de crachá, fardado, com Se acesso identificam. se identificam com acesso ao sistema SICAF, que vai tudo aberto dentro do sistema. Certo. E a gente também disponibiliza os canais de atendimento, por exemplo, da sala de cidadão, que a pessoa, pelo telefone, ele pode mandar um WhatsApp e perguntar. Existe uma Pode ver. equipe do Iterma aqui no município tal, na comunidade tal, ele vai E receber responde. uma resposta, né? Mas... De se existe ou não. Eu até brinco, né? Eu digo, às vezes a gente recebe ligações das lideranças, os presidentes de associação, assentados. Doutor, tem um pessoal aqui, na comunidade tal, município tal, dizendo que é do Iterma para fazer um trabalho e tudo. Aí eu tenho lá o controle de tudo. Certo. Não tem nenhuma equipe do Iterma aí. Pode chamar a polícia que não é do Iterma. Eu Pronto. gosto de dizer dessa forma. E é importante, Pronto. Minardi, KS, aqui o programa, porque tem uma audiência enorme no interior do estado. Demais. Principalmente na zona rural. Com esse Isso. nosso público, exatamente. Estamos ao vivo em Barreirinhas, Urbano Santo. Maravilha. Barra do Corda, como eu falei Coroatá, agora, Imperatriz, Tibira, Codó. falou que o Sul também tem esse problema, né? Sim. Codó, então é importante a gente Muito esclarecer bom, isso. muito bom. Pra E todos. aí eu queria destacar, numa outra situação, puxando esse exemplo de Barreirinhas, quanto a essa preocupação de que com o título na mão as pessoas vão vender. Uma vocês já falaram, bem claro. Essas pessoas, a terra para eles é tudo. É. O sentimento deles é de pertencimento com aquela terra. Que se eles não tiverem aquela terra, eles não sabem viver de outra coisa. Sim. 2. O fato de estar titulado ou não garante que aquela pessoa não faça uma venda irregular daquela posse. A gente vê isso no Maranhão inteiro. Mesmo assentados, pequenos agricultores que estão com a intenção de vender, eles vendem com ou sem documento do Iterma. Pois é, né? E vende, faz um contrato de gaveta. Quando você chega lá, tem outra pessoa ocupando que não é aquele que foi Pois é, assentado não pelo foi isso que eu Estado. falei, da pessoa às vezes chega com um documento na mão dizendo que comprou a terra e não era a terra, não é nem de ninguém, do Estado. É do Estado. Terrível. E isso. lá em Barreirinhas ainda tem mais uma peculiaridade. Hoje lá em Barreirinhas, o que mais tem em defesa, se a zona rural, a população de Barreirinhas aclama de que Barreirinhas não é para o agronegócio, hoje a principal ferramenta que o município tem para que não haja monocultura em Barreirinhas de soja, eucalipto, que é o que a região mais produz, dominar, são a própria lei municipal, que lá tem que proíbe esse tipo de monocultura. Limita, né? Ah, tem isso Então também. não tem nem interesse, não existe nem interesse dos grandes produtores do agronegócio de comprar terra em Barreirinha, que eles não vão poder produzir. Verdade. Existe lei municipal que proíbe a monocultura lá, de soja e de eucalipto, que é o Pronto. que a terra é favorável a produzir. Isso é Fora importante. isso, essa terra só dá para produzir os produtos da agricultura Isso é familiar. importante. A Então, mandioca, o milho. então cai por terra esses boatos de que essas pessoas não regularize sua terra porque os empresários vão querer comprar. Aí é que lascou. Como é que eu sou empresário, eu vou comprar uma terra que eu não vou poder produzir? Exatamente. Porque a lei não vai permitir. Não tem o mínimo sentido. Não tem sentido. Agora, Dudu, Muito eu bem. tenho uma dúvida. Quando a gente fala de imóvel rural, tem algumas dimensões. O Iterma, ele regulariza uma área até que tamanho para que seja caracterizado como agricultura familiar e não boa. grande. Boa. Pronto, grande perfeito. produtor. Hoje, pela nossa lei de terras do estado, a gente pode regularizar até 200 hectares por família.
200 hectares por família. O que nós temos nessa realidade? Para o pequeno produtor, que é a maioria, 90%, esse número atende. A maioria vão estar aí até 50, 60 hectares. A grande maioria dessas propriedades. Agora, quando a gente pensa no médio e no grande, existe grande produtor que não está regularizado. Isso. E ele tem a posse, ele produz lá há muitos anos, ele tem o direito possessório dele, ele tem o direito de também ter o título dele. E por que não regulariza? Porque precisamos, né, fazer uma alteração, já existe uma minuta, alteração da Lei de Terras do Estado, passando esse limite de 200 hectares para 2.500 hectares, que é o teto constitucional, Sim. que todos os estados da Amazônia Legal praticam. O Maranhão ainda não pratica. O Maranhão é o único estado daqui da Amazônia que só titula 200 hectares. Mas o que é? Isso é uma lei dos É porque é uma lei dos de- deputados que tem que fazer? É a nova lei de terras, tem que ser a revogação da lei de terras do estado, Aham. mudando esse artigo de 200 hectares e passando para um Pra limite 2.500. maior. E aí eu tenho uma outra pergunta. A gente sabe, inclusive, por falar em grandes agricultores, maiores, né, do que a agricultura familiar, dos fatores que deixa com que essa terra ela não seja regularizada da forma ideal é a questão dos inventários. Né? Vamos supor, existe um inventário, não existe uma briga judicial, seria um inventário, em tese, mais fácil de ser regularizado, mas existe uma cobrança de taxa muito alta, né? De emolumentos, cartórios, o ITCD Sim. é alto. Nesse caso, se eu tenho um imóvel, eu não estou conseguindo, né, fazer um inventário com a minha família, com meus irmãos desse imóvel, eu posso fazer através do ITERMA? É porque geralmente não. Quando tem inventário, é porque aquela terra já tem uma matrícula, né? Ela tem um Isso. registro. E esse registro já de um particular. Aí o ITERMA não atua, a gente só atua naquelas terras que são do Estado, que não estão registradas para ninguém. Estão matriculadas somente no nome do Estado. Olha, Então, por exemplo, isso acontece muito, isso é uma dúvida frequente. Isso. Às vezes a pessoa acha que a posse pertencia a Maria e João. Aí João morreu. Aí às vezes a família acha, não, tem que fazer o inventário. Não, não precisa. Não. Maria continua posseira, ela vai ser titulada como viúva, sem problema nenhum. Não precisa fazer nenhum tipo de inventário. A posse, ela muda ao longo dos anos. Sim. Né? Ela pode ser de José, daqui a 10 anos ela pode ser de João. E isso também é outra dificuldade, que causa conflito. Porque às vezes a pessoa ela compra uma posse, João comprou uma posse de José, não ocupa aquela terra, ele está dentro de uma terra do Estado, ele comprou uma posse. Certo. Ele não está ocupando. Aí depois vem o Pedro, ocupa aquela terra, garante o direito de posse dele, tá lá há mais de 5 anos, João nunca reivindicou, e aí quando o Pedro é titulado, o João vem se manifesta, não, mas essa terra é minha, eu comprei essa posse. Isso não existe pro Instituto. A posse é de quem tá lá ocupando e produzindo, não é de quem comprou e de quem vendeu. E nesse momento, o testemunho dos vizinhos consta muito, né? Conta muito. Conta Assim muito. como também o comprovante através de energia, água ali. Tudo conta como comprovação de posse. Isso. Todos esses documentos. Agora, uma pergunta. Tem se falado muito nos municípios sobre o REURB. Sim. Faz parte também de um programa de parceria com o ITERMA? Ele poderia explicar um pouquinho Claro, a então. diferença dos dois programas? A REURB é a lei que modernizou os procedimentos de regularização urbana, né, dos núcleos urbanos. E o que acontece hoje? Pela lei da REURB, aqueles núcleos que não têm matrícula em nome do Estado ou da União, eles são automaticamente de competência do município fazer a regularização. E aqueles núcleos que são pertencentes ao Estado, por exemplo, aqui no município de Santa Luzia e no município de Buriticupu, a sede inteira do município é uma matrícula do Estado. Sim. Então, nesses casos, é competência compartilhada do Estado, do ITERMA, com o município fazer a regularização urbana. E aí, como é que funciona? Hoje, o ITERMA, o foco maior, devido ao programa Paz do Campo, é a rural. Mas a gente tem feito de forma pioneira também a aplicação da REURB nos núcleos sociais. Porque o povoado, a comunidade lá, eles têm a área onde eles plantam, onde eles produzem, mas nem sempre essa área está dentro da área onde eles moram. Às vezes eles moram lá no núcleo social
e produzem, às vezes, a 1, 2 quilômetros de distância de onde está a casa dele. Então, a gente titula, de forma rural, dentro desse programa, aquela área produtiva, lá onde ele produz. Sim. E agora, de forma pioneira, nós estamos, pela REURB, considerando que aquele núcleo do povoado é urbano, porque ele tem todas as infraestruturas, iluminação, energia elétrica, arruamento. Sim. E aí a gente aplica a REURB dentro desse núcleo social para que ele tenha também o direito de ter o documento da casa dele. Se ele Entendi. quiser Muito bom. ir na Caixa Econômica, tirar um financiamento para reforma, porque ele fazer o que ele quiser, ele tem o documento da casa dele e tem um documento lá do lote onde ele produz. Deixa eu te fazer uma pergunta, Anderson. Por exemplo, a prefeitura, digamos, ela pode esclarecer, chamar os moradores, esclarecer tudo direitinho, de como é que vai ser a parada toda, isso sem nenhum problema. Mas quem de fato faz a regularização é o ITERMA, né? Não é a prefeitura, né? É isso? o ITERMA. A prefeitura pode chamar os moradores, Solicitar. vocês podem se regularizar, tal. Não sou eu, prefeito, que vou regularizar. Quem vai regularizar é o ITERMA, é isso? Exatamente. Para justamente as pessoas não acharem que o prefeito quer Não, fazer de graça, jeito nenhum. o prefeito me deu esse terreno, porque o cara pode utilizar, Sim. né? Pode fazer uma reunião, ele pode, assim como gestor, como entidade, né, municipal, ela pode dizer, não, eu vou orientar KS, Thiago, de como ele vai proceder. Mas eu, prefeitura, não tenho autoridade de dar terra. É isso? É isso mesmo. Só quem pode dar terra é o ITERMA. É o ITERMA. E é importante também ressaltar É o que, Estado. além da prefeitura não ter essa autonomia Ah. de fazer a regularização dentro das terras do Estado, É. quem vai dizer se aquela pessoa tem ou não o direito é o ITERMA. É o ITERMA, Tem um laudo né? de vistoria, é feito lote por lote e é identificado. Não, essa pessoa aqui, ele é poceiro, ele é produtor rural, agricultor familiar porque e tem direito à Ah, tem posse. muita Tem, história então, assim. tem Não que deixar adianta- claro isso. Claro. É. Entendeu? Tem que deixar claro, porque às vezes o prefeito está chegando a eleição, vou reunir aqui, Isso, vou o que mais dizer que eu tem. vou. Aí espalha o boato que o prefeito tal vai dar terra. Aí Papagaio faz uma fala, reunião. periquito leva fama. Aí faz a reunião, Aí que entra É em jogo de- também os livros. aí ele liga pro ITERMA, ô ITERMA, eu vou ajudar vocês aqui, querendo dar uma de bom moço. Vou ceder aqui Você uma deu equipe. uma equipe para esclarecer, tal. Só que vocês não vão lá. O ITERMA não aparece. Só quem aparece é o pessoal da prefeitura e diz: olha, o prefeito Fulano. vai ajudar vocês assim, assado. Ou seja, hoje, para eu ter minha terra, eu não preciso de prefeito. É isso? É isso mesmo. Não Precisa preciso de de prefeitura, ninguém. não preciso Na de verdade, ninguém. aqui a gente, o que o ITERMA faz, o governo do estado faz, é estender uma mão para quem quer ajudar. Isso. Mas a ação é do governo do estado. Pronto. E não tem Deixar isso interferência, claro. não tem interferência de terceiros. Isso, nessa deixar isso situação. claro. Prefeito nenhum na sua cidade tem a autoridade, tem assim essa questão do vá dar terra. Prefeito nenhum da terra. Só Exatamente. quem pode regularizar a sua terra, só quem pode lhe dizer que você é dono da sua terra é o governador juntamente com o ITERMA. É isso? Exatamente. Corretamente. Muito bem. Mais Nossa, alguma dúvida, foi bem turma? Eu acho que para esclarecedor, deixar né? isso bem esclarecido, porque tem muito Mas prefeito sabe que o que utiliza acontece? disso. Pois é, tem É, muitos o assunto que líderes precisa, dos né? bairros, das comunidades, que falam assim, fulano, ciclano, olha, eu vou reunir todos vocês aqui porque o prefeito quer ajudá-los a conseguir a Vocês. terra. Não, Ter o quando título é ajudar, tá das bom, terras. que bonito. Ele diz: ó, o prefeito vai distribuir terreno pra gente, vai dar nossa Distribuir, terra. gente, que loucura. Tem isso, eles fazem essas reuniões justamente para confundir o cidadão, coitado, lá que não tem as informações. Não tem as informações. Ah, não, olha, quem me deu essa terra foi o O prefeito. É Thiago que me deu. Na verdade, é deixar claro, prefeito nenhum tem esse direito, tem essa autonomia de dar a posse do seu terreno. Só quem pode dar posse é o governo do estado regularizado com o ITERMA. Deixa isso claro. É isso mesmo. É isso, claramente. doutor. E ainda fazemos questão
Hoje, a política nossa é de entregar o título lá na mão do Pessoalmente, produtor rural. O pessoalmente. E a próprio pessoa não vai ITERMA ter gasto nenhum. não vai ter gasto nem para receber Não o tem documento. taxa nenhuma. Nada, zero. Muito então a gente bem. vai lá e entrega na mão dele o documento. Muito Tá bem. vendo? Então, já tá ouvindo. Quando você vê Não prefeito deixem ser convidando enganados. para estar dizendo que Vale da Terra, é mentira. E até foi bem te falar isso porque existe ainda também a questão dos documentos frios, né? Falsos. Existe. Então, não existe entrega de título hoje no Maranhão, em terra do estado, que o ITERMA não esteja presente. Pronto. Ou ele recebe no ITERMA, ou ele recebe da mão do ITERMA lá na comunidade. Na lá no comunidade. Muito bem. Bom, meus amigos, Anderson, brigadão pela tua presença aqui. Maravilha. Foi Eu me agradeço. muito esclarecedora, né? Porque o momento, como o Thiago tá falando, não, como é que é? Não existe. Cada palmo de terra, como é que Não é? existe um palmo de chão nesse mundo Que não tenha tem. terra. Que não tenha dono, né? Isso. E isso é importante esclarecer. A gente agradece a sua presença aqui e da próxima vez. Onde é que o ITERMA vai estar nos próximos dias, né? A gente- Qual o próximo município? Nós Tem alguma estamos agenda? com ações aí já programadas. E assim, nós estamos hoje de norte a sul, leste a oeste do estado. Graças Pronto. a Deus a gente está hoje bem robusto com ações. Pronto. Aonde tem sede, filiais do ITERMA? A sede é em São Luís. Mas no interior tem algumas? Não, É itinerante. não tem essas filiais. Não tem não, né? O que a gente pretende é com esses acordos ter essas pessoas que possam, né, no município atender e dar informações e fazer o atendimento. Mas filial mesmo só Não- tem a sede. É só só a São sede Luís. em São Luís. Muito bem. Então, mais uma vez, muito obrigado. Quer Obrigado, mandar alô obrigado. para alguém? Para fechar. Quero agradecer aqui pelo espaço, esse espaço de grande audiência, que chega até o nosso principal público, que é um público seletivo, né, que não assiste, não ouve qualquer tipo de material. Claro. Até porque, Minardi, ele também tem pouco tempo em casa, porque ele vai pro É campo, verdade. sai do... Geralmente, a rotina do trabalhador agricultor familiar do Maranhão, ele acorda muito cedo. Não, agora ele tá na hora do almoço ouvindo a gente. E aí ele passa o dia trabalhando, Ou não, Minas. Em alguns lugares já estão voltando da roça. voltando da roça, porque ele dorme cedo, né? É. E aí, então esse programa é muito importante. Muito obrigado por vocês conceder esse espaço. Estou à disposição sempre para prestar esclarecimentos, qualquer dúvida que surgir. É uma pauta relativamente nova, porque agora é Sim. eixo de governo. Isso. E mais a regularização fundiária hoje ela está como pauta nacional. O governo federal está dando muita atenção também, porque acredita-se que dar um documento de propriedade ele é base para o desenvolvimento de qualquer família. Muito bem. Tanto na cidade como no campo. Muito bem. Bom, quer mandar alô para alguém, Thiago? Todos os nossos ouvintes, mais uma vez aqui nos acompanhando, ao vivo, pela rádio, pelo YouTube, um forte abraço. Muito bem. Quer mandar alô para alguém, Anderson? Não, né? Não, Só para os agricultores. botar para todos os nossos agricultores que confiem, pode acreditar que o trabalho do ITERMA é sério e o que a gente quer é o melhor para vocês, agricultores familiares, produtores rurais. Jamais o governo do estado vai querer prejudicar. Só quero passar o que é melhor e ofertar os melhores serviços para que eles possam ter desenvolvimento rural. Muito bem, a todos vocês um forte abraço. Não vai ter programa amanhã, porque é feriado, nem depois da manhã. Sexta, só na segunda, Só dia 11. voltamos na segunda, dia 11, ao vivo e a cores. Forte abraço! Bom feriado para Valeu. todos. Mais. Show e obrigado. Beijo, tchau, tchau.